Deus que isso é bom demais, meu Deus. Eu vou ler o versículo 1, a irmã Raíssa lê o versículo 2, em seguida o versículo 3 fica com a irmã Graça, amém, irmã Graça? E assim a gente vai dar continuidade. Diz assim o versículo 1, do capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Versículo 4, Marlene, por favor. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar. Aleluia. Versículo 5, irmã Sajane. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6, irmão Raio. Consegue? Ainda está com a voz um pouco. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Diácono Josemar, 7. Isso. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Versículo 7, irmã Sandra. Tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Pai, nesta noite, uma vez mais, nós oramos ao Senhor diante da Tua palavra. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Tu já fez, está fazendo e ainda há de fazer em nosso meio. Já estamos agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Não sabemos o que é, mas sabemos, Pai, que será a Tua vontade que vai ser, aleluia, perfeita no tempo certo. Deus, em nome de Jesus, fale mais uma vez de forma clara, concisa e poderosa. Fale conosco de uma forma poderosa e gloriosa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para falar nossos corações. Também apresentamos ao Senhor, ó Pai, as ofertas que nesta noite, ó Pai, foi ofertado para o mantimento da Tua obra. Que o Senhor venha continuar prosperando a vida daqueles e daquelas que ofertaram na Tua casa nesta noite. Aqueles que não puderam, abençoe da mesma forma, mas que a Tua mão forte e poderosa permaneça estendida sobre a vida de cada um que aqui nesta noite se encontra. E a igreja diz amém? Amém. Já sente dando glória a Deus? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmã Raíssa, abre por favor 2 Samuel capítulo 5, por gentileza. 2 Samuel capítulo 5 e versículo de número 4 e 5. Meus irmãos, nós, 2 Samuel capítulo 5 e versículo 4. Meus irmãos, quem não conhece, quem de nós aqui não conhece este texto sagrado? Salomão, ele é feliz em escrever este livro, um livro também que nós começamos a enxergar e entender também como um livro também de sabedoria que não passa muito longe do livro de Provérbios. O livro de Provérbios também é um livro que Salomão, filho de Davi, que se tornou rei, o sucessor do seu pai, após a morte de Davi, Deus então levanta Salomão para dar continuidade à linhagem davídica e então continuar afirmando a aliança em Israel que Deus já havia feito com Davi antes da sua morte. Está lá em 2 Samuel também, no seu capítulo 7. E quando nós olhamos aqui, Salomão escreve o livro de Provérbios e também escreve o livro de Eclesiastes. Provérbios, sim, é conhecido como o livro da sabedoria. Porém, Eclesiastes, quando nós começamos a nos alimentar também deste livro sagrado, nós também conseguimos, uma palavra muito incitar e sempre dizer no altar, e para toda a igreja, que enriquece muito o nosso conhecimento
e os nossos corações e a nossa alma. Então nós nos deparamos então, meus amados irmãos, que Salomão, ele dava umas instruções acerca da vaidade e do trabalho no capítulo 2 de Eclesiastes. Mas no capítulo 3, nós conseguimos entender Salomão nos ensinando, tudo tem o seu tempo determinado, vírgula, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Dentro desse texto aqui, meus irmãos, nós conseguimos ver uma visão belíssima que Deus então lhe dá a Salomão. Nós sabemos então que Deus, irmão Pedro, quando ele levanta Salomão para reinar sobre a nação de Israel, bendito seja Deus, Deus ele vai ouvir a oração de Salomão. E a oração que Salomão faz a Deus é pedindo ao Senhor Deus não riqueza, não ouro, não prata, não pedindo mansão, não pedindo simplesmente o reinado, até porque ele já tinha o reinado, mas não é isso que ele vai visionar. Mas Salomão, igreja, vai visionar aquilo que ele necessitava em Deus para que pudesse conduzir o povo de Deus, conduzir os judeus, conduzir os hebreus, conduzir os israelenses que viviam e que eram da nação de Israel. Então Salomão, diante de Deus, ele vai orar. E a oração de Salomão diante do Senhor Deus é uma oração dizendo: Senhor, por favor, me conceda a sabedoria. Irmãos, o que Salomão pede para o Senhor Deus é a sabedoria. Ele pede sabedoria para Deus porque ele entende que aquilo que Deus colocou na mão dele não dá para ser tratado de qualquer maneira. Aquilo e a responsabilidade que Deus colocaram sobre as mãos, sobre os ombros, sobre a cabeça de Salomão é algo tão importante para ele. Ele entende que é algo tão importante, tão sério para a vida dele, que ele entende que não dá para dar continuidade àquilo que Deus dera ou colocar na vida do seu pai. Ele não pode dar continuidade de qualquer maneira, porque Davi está dentro, humanamente falando, está dentro de um dos maiores reis dentro da nação de Israel. Então Salomão, ele vai ser sábio até no orar. Talvez ele não venha perceber, não venha notar, mas ele vai ser sábio até simplesmente, irmãos, no orar a Deus. Porque ele pede ao Senhor Deus sabedoria para conduzir o reinado, para conduzir a nação de Israel. E quando ele pede, igreja, sabedoria ao Senhor Deus, Deus então entrega a Salomão sabedoria. Bendito seja Deus. Porque se tem uma coisa que o céu, aleluia, concorda comigo, com você, é quando nós buscamos em Deus aquilo que Ele tem para nossas vidas. Quando o propósito de Deus está alinhado com, ou melhor, quando o meu propósito está alinhado com o de Deus, irmãos, isso vai dar certo, louvado seja Deus. Mas quando o meu propósito é um e o de Deus é outro, provavelmente não vai dar certo. Então nós devemos entender aquele versículo lindo que nós sempre citamos aqui, que é: a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, o tempo para todas as coisas. No versículo 2 há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. E se tem uma coisa que atrapalha muito mais a todos nós, em algumas circunstâncias, em algumas situações das nossas vidas, irmã Graça, é o tempo, não é verdade? Porque Deus ele nos faz promessas. Deus ele nos conduz em passos verdejantes, como diz o salmista no capítulo número 23, sabe? Que Ele nos conduz em passos verdejantes, que Ele é aquele que nos dá direções, Ele é aquele que nos ensina a como a ensinar e a educar os nossos filhos. Ele é aquele que nos ensina a como lidar no nosso relacionamento, no nosso casamento. Ele é aquele que nos ensina a como se comportar, aleluia, sendo filho, tendo um pai e tendo uma mãe. E se comportar como filho, assim os pais se comportar também como um pai sobre a vida do filho. Por quê? Porque há estações, porque há tempo. Quando nós vemos, por exemplo, agora vamos entrar aqui na mensagem. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo de Nazaré, nós conseguimos ver realmente o que Salomão escreve aqui em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. No capítulo 2 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus está em um casamento, nas bodas de Caná, da Galileia. Só que Maria, mãe de Jesus, chega dizendo para Jesus que acabou o vinho naquela festa, e não era de costume acabar o vinho na festa. Aquilo, irmãos, era uma irreverência com
os noivos, com aquele casal que estava se casando. Então falta o vinho. Então ela corre até Jesus Cristo e dizendo: olha, faz, tipo assim, subiu outras palavras assim, faz alguma coisa, porque o vinho acabou. E Jesus vai dizer para ela: o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Porque o primeiro milagre que Jesus realizar, irmãos, dentro de Israel, aleluias, é este milagre de transformar água em vinho. E detalhe, não é vinho com álcool, é vinho fermentado. Então nós vamos entender, ou melhor, sem fermento. É isso, né? Sem fermento, né? Fermentado mesmo, né? É isso. Então, irmãos, nós vamos ver, porque isso tem que estar anotado aqui, isso aí o Espírito Santo vai nos direcionando mesmo. Então, assim, irmãos, nós vamos ver que Jesus ele também teve um tempo. E se nós olharmos, por exemplo, para Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus deixa o trono de glória, desce até a terra, deixou a glória, deixou o trono, desce até essa terra, por amor a todos nós, como nós todos sabemos. E é interessante que ele desce, vai ser gerado por vir de uma mulher chamada Maria. Ele tem processos na vida dele. Jesus, irmãos, olha para cá, tem processos na vida dele. Qual o processo, meu irmão? Jesus vai ser gerado no ventre da mãe. Jesus vai nascer, a mãe espera 9 meses, já é o tempo. Amém ou não? Amém. O menino está sendo gerado no ventre de Maria. Então 9 meses ele está dentro do ventre da mãe. 9 meses ele nasce. Com 8 dias ele é levado até o templo para ser circuncidado pelo sumo sacerdote lá no templo, ou pelo sacerdote. E com esses 18 dias que ele é circuncidado pelo sacerdote lá no templo, vai passar-se um tempo. Com 12 anos, não, olha para cá, com 12 anos, igreja, a Bíblia vai dizer que Jesus vai até o templo em Jerusalém novamente, com Maria e com José. E quando ele está lá, a Bíblia diz que Maria com José volta para casa ou para Nazaré, se não for a memória, e quando eles voltam para Nazaré, Jesus fica em Jerusalém. E lá ele está ensinando doutores. Irmãos, presta atenção, Jesus está no meio dos doutores, falando, pregando, irmão Pedro, acerca, aleluia, dos céus, bendito seja Deus, da palavra de Deus. Só que eles olhavam para Jesus, mas não entendia que graça era aquela. Como o menino de 12 anos tinha tanto conhecimento, como é possível? Ele interrogava os doutores ficavam sem reação, o que responder? Então, isso já se trata de um tempo, com 12 anos. Com 12 anos, Jesus é obediente à sua mãe e ao seu pai terreno, assim também como o pai que está no céu, chamado Deus, o Altíssimo, o Eterno. Então, com 12 anos, ele é obediente aos pais. Com 12 anos, ele está no templo ensinando doutores, ensinando homens conhecedores das leis judaicas, como das leis também dos 5 livros dos Pentateuco. Então, nós vamos ver que Jesus, então, ele, após, aleluia, com 30 anos de idade, ele vai ser batizado por João Batista, irmão, lá no Rio Jordão. Lembre-se que estamos aqui se tratando de um estudo de hoje sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. Então, Jesus, com 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista lá no Jordão. Mas perdão, irmão, 30 não, 33. Aleluia. Jesus, ele então está sendo batizado por João Batista. E quando ele é batizado por João Batista no Jordão, ele vai fazer o quê? Ele vai para o deserto. Depois que ele vai para o deserto, irmãos, entenda o que eu quero dizer para vocês dentro disso que eu estou pregando para vocês aqui. Isso se trata de tempo determinado pelo Senhor Deus sobre a vida do seu próprio Filho Jesus Cristo, o que não é diferente das nossas vidas nos dias de hoje. Deus, ele já determinou um tempo para cada situação na minha e na tua vida. Só que o problema é aguardar o tempo de Deus. Por exemplo, várias pessoas já chegou até mim e falaram assim: Edson, será que já chegou o tempo de Deus me usar, de Deus me levantar como pregador, como profeta, como ministro? Já perguntaram isso para mim, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender o tempo de Deus. Porque há um tempo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, há um tempo determinado para todas. Está no plural. Todas. Mais tarde Paulo escreve o quê? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, igreja do Senhor, o que Salomão escreve aqui, Jesus também vai vivenciar. Ele vai para o deserto, do deserto ele vai fazer vocação de discípulo, faz a vocação de discípulo. Depois que ele faz a vocação dos discípulos, que ele chama homens para andar ao lado dele, ele vai fazer o quê? Começar a pregar.
Porque Jesus, ele esperou um tempo determinado para que ele vivenciasse o seu ministério, o seu chamado, melhor dizendo, ministerial. Jesus, irmão, esperou um tempo, aleluia. E quando ele esperou esse tempo é o quê? Ele esperou o tempo do seu chamado ministerial. Ele, sendo Deus, ele poderia, com seus 12 anos, 10 anos de idade, 15 anos de idade, começar a pregar, curar, batizar, fazer o que ele quisesse, mas ele aguardou o tempo. E posso falar uma coisa para vocês? Se tem algo que nos prejudica muito, é não aguardar o tempo de Deus. E nessa noite o Senhor Deus está chamando a minha e a tua atenção nessa noite, igreja do Senhor, para entendermos o tempo de Deus nas nossas vidas nessa noite. Mas, lê, por favor, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Irmãos, presta atenção aqui, por favor, que a irmã Raíssa vai ler. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Versículo 5, por favor. Continua o versículo 5. Governou Judá em Hebron 7 anos e meio. E governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. Quem entendeu diz amém? Amém. Irmão, nós todos sabemos a história, conhecemos a história do salmista Davi, ou do rei Davi. Irmãos, Davi, nós sabemos, diz historiadores e não a Bíblia, igreja do Senhor, que o menino Davi, aproximadamente 17 para 18 anos de idade, diz estudiosos, que entre 17 e 18 anos de idade, ele vai ser consagrado a rei. Irmãos, isso aqui é forte demais. Não tem? Irmãos, isso aqui é muito forte. Ele, com 17 para 18 anos de idade, foi consagrado a rei de Israel. E com quantos anos ele começou a reinar? 30. Amém? Amém. Quem está entendendo? Diz amém, irmão. Irmãos, 18 anos, vamos lá, vamos partir do pressuposto. Ele tem 17 anos, vamos ficar com 18. Ele tem 17 anos, vamos lá. Suponhamos que Davi tem 17 anos quando Samuel vai até a casa do seu pai. Quando Deus manda Samuel consagrar, derramar o óleo sobre a cabeça do menino Davi, Davi vai guardar um tempo. Vocês vão ver, igreja do Senhor, que Davi, aleluia, coisa linda é essa, que Davi, ele estava guardando ou cuidando, apacentando as ovelhas de seu pai lá no pasto. A Bíblia diz que quando o menino, ele está apacentando ovelhas lá no pasto, a Bíblia diz, meus irmãos, que lá no palácio, quando o espírito mal da parte do Senhor Deus, que Deus permitiu, aleluia, os demônios tentaram a vida de Saul não conseguia ter paz, irmã Sajana. Saul não conseguia ter paz. Saul era um cara que não tinha mais paz, porque ele perdeu a presença de Deus. Então, irmã Graça, como ele pega a presença de Deus, ele agora não tem a presença de Deus. Então ele agora está tipo assim, estou sozinho nesse barco. Então eu tenho que trazer para perto de mim alguém que tenha a presença de Deus. Coisa linda é essa, irmão. Coisa linda é essa, nós andar com gente que carrega também a presença de Deus. Então ele vai falar com os seus servos e ela diz assim, ó, eu conheço um menino chamado Davi, que é filho de Jessé. O menino é diferente, ó. O menino, ele toca a harpa. Possa ser, ó meu senhor rei Saul, que quando o espírito mal da parte do Senhor vier te atormentar, o menino toque a harpa. Eita glória! Quando ele tocar a harpa, o espírito não vai resistir, irmã Raíssa. E como o espírito da parte do Senhor não vai resistir, então Saul vai voltar a ter paz, meu Senhor. Então Saul vai acatar aquilo que o servo disse. Então, meus irmãos, ele tem 17 anos, deixa as ovelhas do pai, vai lá para o palácio. Olha aqui, ele vai lá para o palácio. Quando o demônio vinha atormentar Saul, ele tocava a harpa e o espírito maligno se retirava de Saul e Saul conseguia ter paz. Mas ele ainda não era rei, ele era consagrado. É por isso que nós devemos entender uma coisa, irmão, que todos nós, Deus nos deu uma vocação, Deus nos deu uma chamada, e isso é verídico e não dá para fugir disso. Louvado seja Deus. Nós sabemos que há uma hierarquia em nosso meio, nos dias de hoje. Nós sabemos que tem cooperador, nós sabemos que tem diaconato, nós sabemos que tem presbítero, evangelista, pastor, bispo, o que vocês quiserem entender. Tem uma hierarquia, aleluia. Só que entenda uma coisa: aquele que é diácono, aquele que é cooperador, futuramente vai se tornar missionário, ou vai se tornar um pastor, enfim. Há uma hierarquia, mas há o quê? Há tempos.
Irmão, existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há um tempo determinado. Entenda uma coisa, irmão. Você pode ser, por exemplo, diácono hoje, ou cooperador hoje, mas daqui a um tempo você possa ser pastor. E não, aí alguém vai dizer assim, mas por que o varão, a varoa, era diácono ontem, cooperador ontem, já passou, por exemplo, 1 ano, 2 anos, já é pastor? Irmão, você tem que entender uma coisa, que a gente já nasce com isso. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Isso aqui, irmão, é muito claro que a irmã Raíssa leu aqui, igreja. Presta atenção nisso aqui e guarda isso no coração de vocês, porque estamos pregando a Bíblia. A palavra de Deus, nela não existe contradição. A palavra de Deus diz que Davi, com 30 anos, começou a reinar. 30 anos de idade. Em Judá ele reinou por 7 anos e 6 meses. O menino Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Mas com quantos anos ele foi consagrado a rei? Alguém responde? Quanto, igreja? Quanto? 17 anos. E quanto é que ele começou a reinar? Com quantos anos? Passou-se quanto tempo? 13 anos. Eita glória, isso é bonito. Isso é lindo demais, irmão. 13 anos, irmã Graça, se passa. Ô glória. Irmão Pedro, 13 anos, irmão Raio, se passa. Os 13 anos se passam, irmãos. Irmão Josemar, os 13 anos eles se passam. Ô glória, mas Davi está sendo fiel. Os 13 anos, irmãos, se passam, mas Davi está obedecendo a Deus. Os 13 anos se passam, mas Davi está na brecha, dizendo: Senhor, eu não sei quando é que eu vou me assentar no trono, mas independente disso, eu quero continuar servindo ao Senhor. Irmão, Davi não sabe quanto tempo ia demorar para ele se assentar no trono. Saul estava, irmãos, na cadeira, mas não tinha a presença de Deus. Mas Davi não queria a cadeira, mas Deus decidiu dar a cadeira para Davi. E Davi queria isso? É claro que não. Então Davi via Saul se assentar numa cadeira que não queria se assentar, mas não queria almejar aquilo. Era Deus que decidiu aquilo para a vida de Davi. Porque Davi era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Irmão, a Bíblia diz então que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós não sabemos o tempo. Nós sabemos que Deus nos veio de Jesus, isso foi uma promessa, que ele subiria, mas que ele voltaria. Mas se trata de um tempo, mas já faz anos que nós estamos aguardando a volta, a vinda de Jesus Cristo. Mas ele já determinou o tempo. Porém, a Bíblia diz que nem os anjos que estão no céu sabem o tempo, ou o dia, ou a hora que o Senhor irá voltar. Mas nós temos certeza que ele vai voltar. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir em nome de Jesus a irmã Graça para ler, irmã Graça, Salmos 27, versículo 14. Salmos 27, capítulo 14. Nós temos que entender, irmãos, o tempo de Deus nas nossas vidas. Há um tempo determinado da parte de Deus para todas as coisas nas nossas vidas. Eu sei que aqui tem muita gente que tem plantado diante da presença de Deus, mas Deus, entenda isso, irmão, é bíblico. Deus já determinou o tempo certo para você colher o que você plantou. Deus, ele já determinou o tempo certo para você colher o que você plantou. Aleluia. 27:14, irmão Graça, por favor. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, glória a Deus. Entenderam, irmão? Esperem, pois, no Senhor. Esperar é a mesma colocação com o tempo. Porque a espera se trata de tempo. O tempo se trata de uma espera. O tempo se trata de uma espera e se trata de uma paciência que nós devemos ter, aleluia, para que aquilo que Deus tem para entregar a mim e a você chegue nas nossas vidas. E o problema nosso é esse. O nosso problema, igreja do Senhor, é entender ou aceitar o tempo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Mas através da Bíblia, da palavra de Deus, aleluias, eu quero já também, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu quero pedir, aleluias, a irmã Aline, por favor, irmã Aline, ou irmão Rail, Isaías capítulo 40, versículo 31, isso aqui é forte também, irmão. Capítulo 40 de Isaías, versículo 31, eu gosto disso daqui, meus irmãos,
Coisa boa é todo mundo se interagindo, todo mundo lendo um versículo, aleluias, glórias a Deus. 31, 40 e 31. 40 de Isaías, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eita glória, amém, irmão? Olha isso, irmão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Oh, glória! Voarão com asas como águias, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, irmão. Irmão, o texto já começa assim, ó, aqueles que esperam, aqueles que, vamos, em outras palavras, aqueles que esperam no Senhor, está escrito ali, no versículo 31, no capítulo 40 de Isaías. Em outras palavras, assim, ó, aqueles que acreditam, aqueles que esperam o tempo certo, aqueles que aguardam, aqueles que confiam, aqueles que estão na posição que Deus quer que ele esteja, mas está ali, esperando, crendo, confiando, convictos que a qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Irmãos, é necessário nós esperarmos no Senhor. É necessário nós aceitarmos o tempo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então nós vemos aqui, igreja do Senhor, aleluia, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto. Aqui outra versão, como águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam. Aquele que espera é renovado pelo Senhor Deus. Aleluia. Aquele que confia é renovado pelo Senhor Deus. Aleluia. É a Bíblia, é a palavra de Deus, irmãos, que está falando, que está dizendo, esclarecendo a nossa mente nessa noite. Aqueles que confiam, aqueles que esperam, aqueles que acreditam no que Deus vai fazer, aleluia, terão as suas forças renovadas. Eu posso falar para você, aleluia. Só vai com glória, eita Jesus, então eu disse, mas deixa eu já falo, Deus está falando. Irmão, nós temos que entender que o Senhor Deus nos chamou para ser águia, louvado seja o nome do Senhor. E só entende, ou só é renovado as suas forças, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, sentimental, aleluia, só é renovado na vida daquele que é águia, oh glória, aquele que há de voar, irmão, e não se cansar. A única ave que consegue voar sobre a tempestade é a águia. Aleluia! A única ave que consegue voar sobre a tempestade é a águia. Outro pássaro não há. Irmãos, e Salomão ele escreve desta maneira, dizendo e ensinando que realmente é um tempo. Há um tempo de viver, mas também há um tempo de morrer. Há um tempo de plantar, mas também existe um tempo de colher. E posso falar algo para vocês? É difícil, não é fácil quando nós estamos plantando, né, meu Brasil? Plantar não é tão simples, plantar não é fácil. Mas na hora de colher, irmão, a nossa alma vai se alegrar de novo. Temos que crer desta maneira, igreja do Senhor. Porque nós plantamos. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, louvado seja Deus, que ele estava vendo na igreja de Corinto, igreja do Senhor, estava vendo na igreja de Corinto uma dissensão entre os irmãos lá da igreja de Corinto. E Paulo foi até lá para resolver a situação. E foi lá, não, escreveu aos irmãos a carta a 1 Coríntios, dizendo: olha, o negócio é o seguinte, vocês têm que entender uma coisa. Nada do que a gente fez aí é nosso. Eu plantei, Apolo regou, porque alguns diziam assim: ó, não, eu sou de Paulo. Outro dizia: não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. E Paulo chega dizendo: olha, espera aí, pessoal, irmãos, não é assim não. Eu plantei, o Apolo regou, o Apolo plantou, eu reguei, não importa. Mas quem dá o crescimento é Deus. É o que Paulo ensina aos irmãos, entende? Nós devemos entender isso. Porque plantar, aleluia, porque confiar nem sempre é fácil. A gente é ser humano, a gente tem limitação. A gente tem limitações, todos nós somos seres humanos.
cheios de falhas. Porém, a Bíblia nos ensina, o Espírito de Deus nos orienta dentro da palavra sagrada do Senhor Deus, aleluia, que nós devemos entender que há um tempo, há dias que nós estamos, aleluia, com um sorriso na orelha, mas há dias, há momentos que nós estamos também, aleluia, com um olhar cabisbaixo. Tem dia que nós não queremos sorrir para ninguém. Há dias que nós estamos alegres da vida, mas tem dias também que nós estamos tristes. Tem dias, aleluia, que nós queremos dar um abraço a alguém, mas tem dias também que a gente quer afastar de alguém. Tem momentos, tem dias, tem essas situações que acontecem nas nossas vidas. Mas nós devemos entender que isto é um tempo determinado, irmão. Esse tempo, a Bíblia já fala que é tempo determinado, não é um tempo eterno, é um tempo determinado, igreja. E se é um tempo, aleluia, determinado, significa que ele não é eterno. Vai passar esse tempo, vai passar esse momento, aleluia. Ou seja, vai passar esse momento de aflição, vai passar esse momento de angústia, vai passar esse momento de tristeza, aleluia. Vai passar esse momento, aleluia, de agonia e de angústia. Mas vai chegar o tempo de alegria, vai chegar o tempo de regozijo, vai chegar um tempo, aleluia, que o Senhor vai alegrar a nossa alma, e nós vamos entender que valeu a pena esperarmos e confiarmos em Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Massagiane, Gênesis 21:2, por favor. Gênesis 21:2, por favor. 21:2. Aleluia. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Amém. O capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém. Mais capítulo 6, versículo 9 de Gálatas, por favor. Irmãos, mas a Jane deu aqui, presta atenção aqui, por favor. Gênesis 21:2 diz: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Nós sabemos também que a promessa de Deus nas nossas vidas, ela também se trata de um tempo. A promessa de Deus e dele se trata de um tempo. Um tempo em que nós devemos aguardar e entender. Lembra que Deus não é homem para mentir? É isso. E nem filho do homem para se arrepender. Por quê? Porque ele é Deus. Se ele falou, irmão, ele há de cumprir. Se ele falou, irmão, há de acontecer. Passe céus, passe terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Aleluia. Capítulo 6, versículo 9 de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Aleluia. Meu Deus. Olha isso, irmão. Presta aqui, mano. Deixa eu ver, então. Essa versão aqui é a Almeida corrigida, né? Atualizada. 6:9. Irmãos, presta atenção aqui, por favor. 8:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Aleluia. Irmãos, não cansemos de fazer o bem, para que no devido tempo, no tempo certo, nós venhamos, aleluia, colher, ou não perder a colheita. Oh, glória. Isso aqui é lindo demais, meus irmãos. Isso aqui é lindo demais, porque então nós entendemos, aleluia, o tempo de Deus em nossas vidas. E nós sabemos, irmãos, aleluia, e coisa interessante também, que nós devemos também citar, irmãos, é a questão, por exemplo, desta igreja aqui neste lugar. É um tempo que Deus determinou, porque é algo que Deus fez e que, se não fosse a mão de Deus,
Aqui eu tenho certeza absoluta, que se não fosse o tempo determinado pelo Senhor Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia. Porque algumas coisas aconteceram. E quando, aleluia, nós paramos de procurar, por exemplo, um local para alugarmos ou arrendarmos, alguém entrou em contato conosco. Olha que coisa boa. Aleluia. Alguém entrou em contato conosco. Irmão, quem pode ler aqui, por favor, Deuteronômio capítulo 28? Eu não vou pedir a pessoa em específico. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, irmãos. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1. Isso daqui, irmãos, todos nós devemos cravar no coração o que Deuteronômio capítulo 28 nos ensina quando o povo está caminho do deserto para a terra da promessa. Capítulo 28 de Deuteronômio, alguém achou? Alguém encontrou? Amém. Irmão Pedro, versículo 1, por favor, irmão Pedro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Para aí, por favor, irmão Pedro, por favor. Espera que o senhor continue o texto, tá? Mas pode se sentar, por favor. Irmãos, olha o versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. Irmãos, olha para isso aqui, igreja. Olha para isso daqui. Eu carrego esse versículo comigo, irmão. Por que você carrega esse versículo com você, irmão? É simples. O que Moisés escreve para o povo hebreu é dizendo ao povo hebreu: olha o versículo primeiro que o irmão Pedro leu, Deuteronômio 28, primeiro: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado ou o zelo de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí sim o versículo 2, olha aqui: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão, irmãos, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aleluia. Irmãos, olha o que Moisés escreve para o povo hebreu. Não é ele que escreve dele mesmo, é uma orientação de Deus para ele. Então, Moisés, escreve o que eu vou falar. Então Moisés passa para o povo que, se o povo obedecer, irmão, meu Deus do céu, isso é muito simples da gente entender, irmão. Isso é muito simples da gente entender. É por isso que você fala, a tua obediência, 3 pilares: obediência, fidelidade e o seu posicionamento. Pronto. As bênçãos de Deus vai te achar. Isso é verídico, isso é fato, isso é Bíblia. Se você obedece, se você é fiel, a Bíblia diz aqui, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Se você é fiel, obediente, está na posição que Deus quer, meu irmão, o que mais? O que Deus não pode fazer na tua vida? Que não há nada impossível para Deus. Capítulo 1, melhor dizendo, de Lucas, versículo 37, nada é impossível para Deus. Então, a tua obediência, guarda isso, obediência, fidelidade e seu posicionamento em Deus te fará alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é Bíblia, irmão. Isso é simples a gente entender. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, irmã Sandra. Olha, versículo 2: às vezes se atentares, tendo cuidado, tendo zelo, em outras palavras, tendo cuidado, tendo zelo, de ouvir a voz do Senhor e guardar a sua palavra, as bênçãos virão, irmão. Olha aqui, a Bíblia diz assim, se você obedecer, você pode ir atrás da bênção que você vai conseguir ela. Não, se você obedecer, as bênçãos virão sobre ti. Aleluia. E te alcançarão, e você será abençoado, igreja. Aleluia. Então, o que pode fazer com que eu e você não venhamos ser abençoados por Deus, meus irmãos? O que pode, meu Deus? O que pode, Malinho? O que pode, Malinho? Nada. Nada pode impedir, irmãos, as bênçãos do seu Deus de chegar até mim e a você. Eu estou sendo obediente a Deus, mesmo nas minhas falhas, mesmo nos meus erros, mesmo sendo homem,
pecador, eu procuro ser obediente a Deus, eu procuro ser fiel a Deus, eu procuro guardar a palavra de Deus para não pecar. O salmista escreve, Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ele guarda a palavra de Deus, ele é obediente à voz de Deus. Então, quando eu e você obedecemos à voz do Eterno, irmão, é bíblico, as bênçãos nos acham. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma pergunta para vocês aqui. Quem foi? Foi o anjo que foi a Zacarias? O Zacarias que foi até o anjo? Alguém responde? O anjo até Zacarias. Quem vai até Maria? Maria vai até o anjo ou o anjo vai até Maria? O que capítulo 1 de Lucas vai falar? Irmão, isso aqui não está anotado não, o Espírito Santo está nos dando essa direção. No capítulo 1 de Lucas, irmão Pedro, a Bíblia diz então que Zacarias e Isabel eram um casal que andavam irrepreensivelmente na presença de Deus. Eram tementes a Deus. Eles eram tementes a Deus e eles eram obedientes a Deus, íntegros. Jó era o que, igreja? Jó era o quê? Jó era íntegro. Deus, para mostrar para Satanás, aleluia, que havia um fiel na terra, Deus permitiu tudo aquilo acontecer na vida de Jó. Mas e depois? Foi Jó que foi atrás da bênção ou a bênção encontrou Jó? Alguém responde? A bênção foi até Jó. Irmãos, meu Deus do céu, isso aqui, pelo amor de Deus, irmãos, isso aqui é muito difícil da gente entender. É muito interessante isso daqui, irmãos. A bênção nos encontra, a bênção ela nos acha. Isso é bíblico. E se está dentro da Bíblia, meus irmãos, não dá, é verídico, não dá para fugir. Vai acontecer se você for fiel. Primeiro, obediência, fidelidade e posicionamento. Porque não adianta eu ser fiel a Deus em algumas partes, mas viver de qualquer jeito. Não adianta eu ser obediente a Deus em algumas áreas, mas em outras eu lá. Sabe, dá nada não, esquenta a cabeça e diz, não, é assim mesmo. Depois Deus perdoa e amém. Não. Você está obedecendo em algumas áreas, mas em outras não. Você não tomou um posicionamento. E se nós não tivermos um posicionamento verdadeiro diante de Cristo, irmãos, nós vamos padecer. Nós vamos enganar a nós mesmos, achando que nós somos fiéis a Deus, achando que nós somos servos de Deus, cheios de Deus. Mas na verdade não estamos cheios de Deus coisa nenhuma. Estamos enganando a nós mesmos. A Bíblia fala, enganando a si mesmo, a si próprio. Então a Bíblia diz, deixa eu pegar onde Jesus. A Bíblia diz então, irmãos, que as bênçãos virão. Versículo 3, irmão Pedro. Aí, gente, por favor. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. O 4, por favor. Bendito o fruto do teu peito, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Amém. Até aí. Irmãos, olha aqui. Detalhe, a bênção não virá só sobre o irmão Helder especificamente falando. Não. A bênção também vai encontrar minha esposa. A bênção vai alcançar minha filha. A bênção vai alcançar lá no meu trabalho. A bênção vai me alcançar dentro do meu lar. A bênção vai alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Aleluia. A bênção não é só para o senhor em específico, é para a irmã Raíssa, é para a Mariazinha, também para o Railão, é para a irmã Aline, porque é a família. A Bíblia está dizendo o que? No versículo 4, gente, bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. O teu trabalho, o teu ventre se trata do quê? Da criança, por exemplo, o ventre da mulher sendo gerada. O fruto da tua terra, o teu trabalho, e o fruto dos teus animais. Irmãos, olha isso aqui, irmão. Eita glória. Alguém tem glória para Jesus? Irmãos, até os nossos animais serão abençoados por Deus. Aí alguém que conhece a Bíblia vai olhar e dizer assim, irmão Elvis, isso é heresia, irmão. Deus vai abençoar os animais, não faz sentido algum, irmão. Quando Deus tirou Abraão da sua terra, da sua parentela, Deus falou para Abraão, olha, os animais teu gado, Abraão pega animais, leva todos os animais com ele, o gado dele, juntamente com o Ló, só para a frente, vai de Canaã, vai se dividir, ele vai para Canaã, vai para o Gomorra. Mas, quando Deus tira o povo hebreu, igreja, lá
da terra do Egito, Deus disse para Moisés que não é para ficar nem animais do povo hebreu, tudo que era do povo hebreu. Era para Moisés pegar todo mundo e sumir com o povo do Egito. Até os animais serão abençoados. Aleluia! Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. Você pode ler aí, ó. Deuteronômio capítulo 28. Eu falei hoje, até que você está no WhatsApp. Leva um papel e leva a caneta para você anotar. 28 de Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 4. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. No versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. Eita Jesus. Os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia. Aquele que é fiel, é o que Deus disse para Josafá. Josafá, posso falar uma coisa? O que é, Senhor? Nessa peleja, tu não terás que pelejar. Amém. O Aleluia. Senhor, o Deus dizendo, eu pelejarei por vós. Aleluia. Por quê? Porque Josafá era temente a Deus, igreja. Josafá era rei de Judá e era temente a Deus. Era um homem crente até a tampa. Então Josafá, Deus vai ouvir Deus dizer para ele, nessa peleja tu não tem que pelejar. Aí aqui em Deuteronômio 28, versículo 7, se o inimigo entrou por um caminho contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, por 7 caminhos, ele vai se Aleluia. Eu bater creio, retirada Jesus. nessa Aleluia. Glória! Aleluia! Amém, meus irmãos? Amém. Alguém recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Amém. Então vai para casa.